tem coisa mais bonita que isso, né? Pode encher de instrumento, mas nada mais lindo do que a gente cantando com o nosso fôlego, com verdade, com vontade. Vamos cantar assim? Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. De novo. Espírito, enche a minha vida. Espírito, enche a minha vida. Enche-me com teu poder, pois de ti eu quero ser. Espírito, enche o meu ser. As minhas mãos quero levantar. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. As minhas mãos. As minhas mãos eu quero levantar e em louvor te adorar. O meu coração eu quero derramar diante do teu altar. Diante do teu altar. Diante do teu altar. Glória a Deus. Aleluia. Senhor, as nossas orações são as canções que cantamos a Ti. Tudo em nós, tudo que fazemos aqui, toda a nossa vida, tudo isso, ó Pai, é um grande culto a Ti. Verdade, Pai. Nós Te adoramos, nós Te exaltamos, não só com a nossa boca, mas com a nossa vida, com a nossa alma, com todo o nosso corpo, com a nossa dança. Porque o Senhor é nosso Deus. É verdade. E se temos Pai, a Ti, não nos falta nada. nada, Pai. O Senhor é o nosso pastor, de nada nós temos falta. Que a Tua presença, que o Teu Espírito, Pai, inunde a nossa vida, a nossa existência, a nossa comunidade. E que a Tua face, a Tua beleza, o Teu amor, o Teu cuidado sejam revelados em nós, através de nós, através da nossa igreja. Esse é nosso desejo, a nossa oração, ó Pai. Nós queremos Te amar, nós queremos Te servir, nós queremos Te adorar, não só com o nosso canto, mas com a nossa vida. Por isso, ó Pai, mais uma vez, eu quero Te dizer, e nós queremos Te dizer, que as palavras da nossa boca e que a meditação do nosso coração sejam agradáveis a Ti, sejam um canto agradável a Ti. Te amamos, Te louvamos, Te adoramos, porque o Senhor é nosso Deus e nós não precisamos de mais nada. Em nome de Jesus que oramos. Amém. Amém. A igreja pode se assentar. O pastor Márcio vai trazer a palavra. Obrigado. Hoje eu lembrei. Graça e paz da parte de Deus, nosso Senhor e Pai.
Amém. Com grande alegria, venho compartilhar com os irmãos o que o Senhor tem colocado no meu coração para a gente ser instrumento na mão dele para a edificação da igreja. E em nosso sermão desta noite, que completa a série sobre o ensino do discipulado de Jesus, abordaremos a exigência de abnegação, de negue-se a si mesmo, que o serviço de Cristo exige. Eu convido a amada igreja a acompanhar a leitura do texto do Evangelho de Lucas, no capítulo 14, a partir do versículo 25. Lucas, capítulo 14, a partir do versículo 25. Onde lemos: grandes multidões o acompanhavam, e ele, voltando-se, lhes disse: se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai, e mãe, e mulher, e filhos, e irmãos, e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para a concluir? Para não suceder que, tendo lançado os alicerces e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo: este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo para combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se com 10.000 homens poderá enfrentar o que vem contra ele com 20.000? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa que eu gostaria de destacar nesse breve texto que lemos é o nível do compromisso que Jesus exige daquele que quer ser seu discípulo. O discipulado de Jesus tem um lado radical. Radical ao ponto de o discípulo priorizar o amor e o compromisso ao serviço de Cristo, a atenção a seu pai, a sua mãe, a sua mulher, a seus filhos, irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida. Isso é muito forte e gera sofrimento quando você tem que tomar uma decisão entre um e outro. Mas é o nível de compromisso para quem é discípulo de Cristo. Olhando esse filme da igreja perseguida, essas pessoas priorizam, até sob risco de vida deles, sob risco da família deles, o serviço a Jesus, porque eles sabem que, seguindo, sendo discípulos de Jesus, o trabalho não é em vão, a sua entrega não é em vão. Quem perder a sua vida, achá-la-á. Porque a vida com Jesus, o discipulado de Jesus, é para sempre. E nele a gente pode confiar. E Jesus ainda disse mais uma coisa: e qualquer um que não tomar a sua cruz e vier após mim,
não pode ser meu discípulo. Portanto, na época em que Jesus falou estas coisas, havia uma religiosidade que não estava centrada em Deus e nos seus ensinamentos. Foi próximo do fim de seu ministério terreno. Foi próximo do momento em que ele radicalmente se entregou por amor a nós. E não quer que a gente esqueça, por isso nós celebramos a ceia. Naquele tempo, as coisas estavam muito tristes. A religião era uma coisa perturbadora, era uma coisa alienante, era uma coisa que não... A religiosidade dos escribas e dos fariseus não levava o povo para o caminho de Jesus, muito pelo contrário, perseguia Jesus e não levava para o bem, não levava para o desejo daquilo que é prioridade no ensino de Jesus, que é a comunhão. Jesus mesmo, já no fim do seu ministério, ele foi aclamado em Jerusalém, ele entrou como rei, como mestre dos mestres, num jumentinho, e no caminho para o templo, e olhando o templo, naquilo que se transformou, que não deveria ser, ele chorou. E ele viu o templo vazio. E ele fez uma analogia com a natureza, dizendo, e chorando. Foi uma das 2 vezes na Bíblia que Jesus chorou. Uma quando Lázaro morreu, e ele viu a tristeza e se sensibilizou com todos aqueles que estavam ali. E outra quando ele viu o templo abandonado. E o que aconteceu? Ele disse, como eu queria que nós estivéssemos todos juntos. Como eu queria ter todos vocês embaixo das asas, como a galinha faz com os seus pintainhos. E vós não quisestes. A religião fora dos ensinamentos, do discipulado de Jesus Cristo, o nosso Rei, ela não leva ao céu, ela não leva a lugar nenhum. Por isso que as multidões viviam atrás de Jesus Cristo. E os discípulos ali sendo alimentados para esse momento crítico. Ele nunca nos iludiu dizendo que era fácil. Ele mesmo, no momento de pavor que estava, na hora que estava se achegando o seu sacrifício de vida, ele teve um momento de oração onde ele suava sangue e onde ele falou, Deus, se possível, passa de mim este cálice. Contudo, seja feita a tua vontade e não a minha. É o que todos os profetas passaram. A maioria deles morreram em prol da causa. Paulo e outros líderes da igreja sofreram açoite, sofreram a perseguição, que não é novidade para ninguém. Mas tudo isso vai passar um dia e Deus e Jesus está conosco em nossas aflições. Na aflição daquele filme, aquelas pessoas perdem casa, perdem tudo. Se descobrirem que eles são cristãos, perdem, morrem, são aprisionados. Isso é cruz, um símbolo de sofrimento. Então, amados, nesse projeto de vida proposto por Jesus, ele põe à prova os que querem segui-lo, pois é a decisão mais importante da vida de uma pessoa. Nesse projeto de vida, é preciso buscar, acima de todas as coisas importantes citadas por ele aqui, em primeiro lugar, o reino de Deus,
os ensinos do Mestre e a sua justiça, na certeza de que se a gente tiver isso, a gente tem tudo. Todas as demais coisas nos serão acrescentadas, pois Jesus supre todas as nossas necessidades. Esse culto mesmo que estamos fazendo aqui, lembrando culto a Deus, mas lembrando desses irmãos, de alguma maneira está movendo céus e terra em prol dessa igreja missionária e perseguida. E não são poucos os que se convertem a Jesus no meio desses regimes opressores. É um passo de obediência e de fé, na certeza de que vale muito a pena seguir a Jesus. Amém? Outra coisa que precisamos ter em mente, Jesus nunca nos enganou, nunca enganou seus discípulos, prometendo uma vida fácil. Ele promete uma vida abundante, uma vida abençoada. Mas no mundo a gente tem aflições, mas a gente não pode desanimar. Jesus segue seu maravilhoso ensino citando a prática dos construtores, citada aqui no texto que lemos, que antes de começarem a construção de uma torre, eles se assentam primeiro para fazer o cálculo estrutural, o cálculo financeiro e verificar se tem os meios para concluir a obra. Para não passarem a vergonha de começar a obra, lançando os alicerces, e largá-la pela metade, tornando-se motivo de zombaria de todos os que passam e veem aquela obra inacabada. Os discípulos de Jesus têm a prudência de avaliar o projeto de Jesus, a proposta de Jesus, no sentido de pagar o preço da perseverança, pois é melhor não fazer um voto a Deus do que fazê-lo e não cumpri-lo, brincando com as coisas de Deus. Isso é muito sério. O discipulado vai para além dessa vida. E é uma decisão radical, porque quem pegou a mão no arado não pode mais olhar para trás. A decisão de seguir a Jesus não tem mais volta. É uma decisão de bênção para além desta vida. É para a eternidade. E essa é a diferença entre o discipulado de Jesus e o discipulado dos escribas e fariseus. Porque ele, o mestre dos mestres, ensinava com a autoridade de quem vive aquilo que prega. E, por fim, o discipulado de Jesus exige renúncia. Renúncia ao ego, renúncia ao temperamento, renúncia a nossas dificuldades pessoais. Quando a gente pensa em Pedro, o mais impulsivo dos discípulos, a gente tem dificuldade em imaginar ele calmo, tratado por Jesus quando ele ressuscitou, sendo ungido, sendo cuidado para um caminho que ele, como jovem, não suportaria se submeter. E ele foi por amor a Jesus, ele já estava maduro na fé, e ele não se abalava com qualquer coisa. O Pedro agora, aquele mesmo que negou a Jesus por 3 vezes, é aquele que respondeu às perguntas de Jesus. Pedro, tu me amas? E foram 3 vezes. Um sim para cada negação que ele fez a Jesus. E na última ele chorou. Tu sabes que te amo, tu sabes todas as coisas. Esse é o discipulado de Jesus. Esse é o discipulado que Jesus tem para nós. E é para sempre. É para a eternidade.
E é preciso que nós nos neguemos a nós mesmos, nos esvaziemos do nosso eu e nos enchamos das coisas de Deus. Sabe por quê? O nosso arqui-inimigo, Satanás, ele tem estratégia para derrubar, para atrapalhar a obra. Quando uma pessoa se converte, se entrega a Cristo e não se enche das coisas de Deus, ele vem com mais 7 e faz uma bagunça na vida daquela pessoa tão grande que o seu estado é pior do que o primeiro. Então, amados, da mesma forma como Jesus escreveu, deixou registrado aqui através de Lucas, todo aquele que não renuncia a tudo que tem de importante na sua vida, em prol do reino de Deus, em prol de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador, não pode ser discípulo de Jesus. É por isso que esse discipulado nos torna pessoas especiais, nos torna gente voltando à imagem e semelhança de Deus. Jesus não era masoquista, não gostava de sofrer, mas ele pagou o preço. E nós, se queremos ser seus discípulos, temos que seguir os seus passos. Amados, o ensino maravilhoso de Jesus nessa passagem bíblica não é necessariamente popular. Não animou a multidão que estava ouvindo. Havia muito entretenimento religioso naquela época. Havia falsos mestres. Havia pessoas que o tempo todo que Jesus estava ensinando iam atrás dele procurando uma situação, uma palavra, um momento para justificar a agressão a ele e a morte, como foi feito com muitos profetas que vieram antes. Mas eles tinham medo. Por quê? Porque a multidão se maravilhava do seu ensino, da sua autoridade. E é isso que nós precisamos ter em mente. Os valores que Cristo nos ensinou estão sendo muito contestados nos nossos dias. Mas essa passagem bíblica de compromisso, perseverança e renúncia é a marca registrada dos discípulos de Cristo. Por amor. Sem o quê? Nada disso vale. Jesus deu a vida dele por amor ao mundo de tal maneira que ele se deu para que todo aquele, e aí inclui não só os humanos, mas toda a criação, o cosmos, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna, tenha a vida feliz, a vida de paz, tenha a paz com Deus. E, necessariamente, a nossa marca registrada é um alto nível de compromisso, uma perseverança extrema até as últimas consequências. Jesus foi fiel até a morte, e morte de cruz. E uma das passagens do Apocalipse é: ser fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Então, neste dia, nesta noite, nesta fase em que o bastão do trabalho, desta corrida para o céu, está em nossas mãos, não nos deixemos influenciar pelo evangelho light, pelo discipulado light. Não nos deixemos dominar pelo evangelho fogo de palha. O que é fogo de palha? Faz aquele foguinho lá e logo se apaga, porque não tem a consistência
de um alimento mais sólido para a chama. Vivamos um evangelho com cruz, com a cruz de Cristo. Paguemos o preço, porque nesse compromisso Deus honra, Deus se agrada de nós. E Ele fala, tende bom ânimo, eu estou com vocês, eu, mestre, eu estou ensinando vocês até as últimas consequências. Nós temos um compromisso com Deus que vai além desta vida. Não é nada menos do que isso que Jesus espera de nós. A renúncia em submissão ao seu senhorio, como cantamos agora. A Ele a glória. A nossa vida, quando nós louvamos, ela é reflexo de uma vida de louvor. Vida de louvor a Deus e de amor ao nosso Mestre. Nessa noite especial, nós somos desafiados a vivermos estes aspectos radicais do discipulado de Cristo, que dão toda a relevância à nossa vida cristã e nos elevam à condição de sal da terra e luz do mundo. Nessa noite de ceia do Senhor, que celebramos em memória de Jesus, o nosso Senhor, tenhamos os seus mandamentos guardados em nossos corações como testemunho do seu amor aplicado às nossas vidas. E vivamos em comunhão, até que Ele volte para nos buscar e nos levar ao lugar de paz que Ele foi preparar para que vivamos a eternidade juntos. Isso é muito legal. Isso é muito intenso. E isso só é possível discernir no Espírito, na unção do Espírito. Porque as coisas espirituais se discernem espiritualmente. Isso é para poucos. Porque aprouve a Deus revelar estas grandes coisas, estas grandes verdades aos pequeninos deste mundo. Deus pega os sábios, os que se acham, os que se sentem em sua própria astúcia. E Ele nos dá o ensinamento maior antes de partir. Lavou os pés. Aquele que é o maior entre vós, meus discípulos, seja este que vos serve. Pois mais bem-aventurada coisa é dar do que receber. Nós temos que ter uns aos outros em alta estima. E nós vemos esse movimento. E é nesse sentido que nós fazemos a ceia. Nós celebramos a ceia. Porque Ele não quer que a gente esqueça. Nunca. De como é precioso nós vivermos entre nós. Como é precioso nós homenagearmos alguém por amor. Tenhamos esse sentimento, sabe? Nossos melhores amigos estão aqui, juntos com a gente. Paula, aquele assunto está resolvido? Que nós falamos? Não. Vamos fazer agora. Chama os meninos. Até para ilustrar esse respeito, esse amor que nós sentimos uns pelos outros, essa honra que nós damos aos nossos líderes. Hoje, uma pessoa muito especial para nós completa mais um ano de vida. E os seus liderados, em resposta a esse amor que tem recebido, prepararam. Tá tudo certo, Paula? Hã? Não entendi.
eu quero chamar os adolescentes que venham à frente. Entreguem para a nossa pastora, que já me fez chorar de manhã. Droga, eu gosto muito dela. Fiquei tão emocionado, porque quando a gente ama, a gente honra a pessoa. Isso dá um estímulo para que transborde ainda mais. Que vocês cresçam e eu suba um pouco. Vamos lá, para todo mundo ver vocês na câmera também. Onde está o presente? Onde está o Oli? Ela é o presente? Vai lá, Paulinha. Oh, Tem que ser engraçado, né, gente? oh. Por que sempre engraçado? Tem algum palhaço aqui? Pastor, se não for Mas engraçado. sabe, Deus tem senso de humor. Por isso que o filho da promessa chama Isaac. Ela riu, não é? Mas o maior presente está aqui, ó. Nossos filhos, os filhos dessa igreja, que reconhecem a autoridade acima do título, pela atitude, não é? E eu creio que antes de Jesus voltar para nos buscar, o presente chegará. Já está chegando. Alguém vai falar alguma coisa ou só vai entregar? Você. Esse presente aqui é de todos nós adolescentes, em homenagem a você. A gente agradece muito pelo papel que você tem desempenhado nas nossas vidas. Eu acho que, de fato, viver com propósito é isso, é amar uns aos outros e receber um carinho e o cuidado também através das nossas vidas. Ah, posso abraçar? Glória a Deus. Alguém quer falar alguma coisa? Ninguém fala, filho. Mas sabe o que acontece? Isso é o sermão na prática, né? Isso é discipulado. A gente é baratinho para se alegrar, sabe? Qualquer coisa mexe com o nosso coração. Foi assim no meu aniversário, eu fiquei... Mas chorei a manhã toda. Mas por que você está chorando? De alegria, né? E é isso aqui. Isso é discipulado. Jesus tinha um relacionamento assim. E isso é uma bênção que a nossa igreja tem. Aleluia. Então, ato contínuo, nessa atmosfera de comunhão, nós vamos celebrar a ceia do Senhor. Quero convidar os presbíteros ou presbíteras que venham à frente para me auxiliar na distribuição dos elementos. Você me ajuda aqui. Assim. Aí o branco. Isso aí. Obrigada. Alguém pode estar perguntando, por que essas vestes no dia da ceia? Porque isso aqui é uma conquista,
Isso aqui é um símbolo do privilégio de ser pastor. Aqui tem o cajado, aqui tem o ouro, o amarelo do ouro, o vermelho do sangue de Jesus, o cajado, esse branco, creio que é o Espírito Santo descendo como pomba. E isso não pode ser esquecido, eu não esqueço. Não esqueço do dia do chamado, do dia da ordenação. Por isso eu não abro mão. No dia de ceia eu venho. Ah, mas está calor. Jesus suportou muita coisa por amor a nós. Eu tenho o calor do amor de Deus pulsando neste coração que está batendo. Por amor à igreja, por amor a você. Por amor a você que está em casa. Foi tudo, isso é a essência do que Ele nos ensinou. E sabendo que já estava indo embora, depois de 3 anos de ministério aqui na terra, Jesus quis deixar o certificado de conclusão do curso de discípulo, colocando uma mesa no dia da Páscoa, dando uma ressignificação a esta que é a festa mais importante da cristandade. Naquela noite, Ele amou todos até as últimas consequências, inclusive Judas, que o traiu. E Ele deu uma última oportunidade a ele, mas ele não estava com as vestes apropriadas e ele teve que sair. E o que aconteceu? Ele, tendo a mesa preparada com os elementos, não está escrito em lugar nenhum, mas eu creio que foram as mulheres que prepararam, senão não teria ficado tão maravilhoso. E ele orou ao Pai, deixando essa última lição que Ele não quer que nós, discípulos, esqueçamos. Ele orou agradecendo os elementos que vamos fazer agora. Curve a sua cabeça, agradeça pelo privilégio de participar da mesa do Senhor. Senhor nosso Deus, muito obrigado, Pai, pelo teu compromisso, pela tua renúncia ao seu trono de graça lá no céu, vindo à terra como Deus conosco. Muito obrigado, porque o Senhor pagou o preço para a nossa salvação. E nós te agradecemos pelo que esse pão, o alimento mais popular do planeta, e esse vinho, o símbolo da alegria, o fruto da vide para o povo de Deus, e porque eles estão diante de nós, para a nossa edificação. Nós te agradecemos de todo o nosso coração e consagramos a Ti, porque passou pelo sistema do mundo e hoje ele tem um significado especial. Em nome de Jesus te agradecemos. Amém. Naquela noite, uma noite difícil, uma noite de uma prova de fogo para Jesus, naquela noite em que ele foi traído por alguém que ele amou, ele tomou o pão diante de todos os seus discípulos que estavam tristes e com medo dessas coisas que acontecem debaixo do sol. E ele o partiu e disse: este é o meu corpo, que é dado por amor a vós. Tomai e comei. Do mesmo modo, tomando o cálice,
Ele disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, aliança eterna, aliança de amor, que ninguém poderá tirar de vós. Ninguém, nada poderá tirar de vós. Tomai e bebei. E eu estou dizendo isso porque eu estou indo embora para os céus, onde eu estou indo preparar-vos lugar. E quero que vocês não esqueçam de tudo que a gente já viveu junto, de tudo que eu ensinei para vocês, até que eu volte. Em memória, nunca esqueçam, estou com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso que esse dia é especial para nós, o dia da ceia, o dia do fortalecimento da nossa fé em Jesus Cristo, como discípulos. Amém? Então, esta é a mesa do Senhor. Você que vai participar, convide seus filhos, porque na nossa forma de entender o batismo como um meio de graça, e que é das crianças o reino dos céus, que há espaço para os nossos filhos na comunhão abençoada e abençoadora com Deus, convide seu filho a participar. Alguns já são mini presbíteros, e é uma bênção. Sabe o que é isso? É admiração pelo trabalho de seu pai. Isso é para a vida inteira. Já é um menino de oração. É isso. Então você que vai participar, coloque-se de pé, e à medida que for recebendo, aguarde todos serem servidos. Você que está em casa, o líder da casa, pegue os elementos e o parta, como fizemos, e o distribua a todos que estão com você, até que nós ceiemos todos juntos, como acontecerá naquele dia, lá nas bodas do Cordeiro. Enquanto recebemos os elementos, louvemos a Deus.